Explica melhor então, Salles. Continua aí o teu processo de explicação. Como é que... quem gerenciava esse processo todo? Veja só. A indústria de invasão de terra no Brasil começa lá atrás com a Igreja Católica. Isso foi bem explicado pelo Caiado quando ele esteve lá na CPI. Igreja Católica, Comissão Pastoral da Terra, Teologia da Libertação, Frei Leonardo Boff. Criam Não coincidentemente o Frei do Lula, né? Exatamente, Frei do Lula. Não é o freio do Lula, porque o freio do Lula hoje é a Janja, mas o Frei do Lula. O Frei do Lula, Leonardo Boff, cria essa história de teologia da libertação. É, inclusive, proibido pelo Papa João Paulo II de falar em nome da igreja. Isso é uma coisa que eu não sabia, foi o Caiado que contou, e eu fui pesquisar e está correto. O Papa João Paulo II, como ele sofreu as arguras, os problemas, as agruras do comunismo, ele era totalmente contra os comunistas. Então, lá na Polônia, aquela coisa toda. Então, o Leonardo Boff, quando desenvolve a teologia da libertação e tudo quanto era a ideia de comunista, o Papa proíbe o Leonardo Boff em falar em nome da igreja e como religioso. Você está proibido. Você está... foi imposta para ele uma modalidade de pena no catolicismo que chama a pena do silêncio. Silêncio obsequioso. Ele fica obrigado a não falar mais. Peraí, desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. Mas melhor ainda é se inscrever no meu canal do Rumble, que é o concorrente do YouTube que não cumpre essa censura. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Mas enfim, ainda que não falando, esse cara criou um problemaço, porque ele criou uma teoria que, por sua vez, deu ensejo destruiu a Igreja Católica, ligas campesinas, né? Ligas campesinas e tal. E que era, basicamente? Um monte de liderança comunista, política, né? Política, guerrilheiro, liderança, né? Comunistada mesmo, arregimentando pobres nas cidades, nos grandes centros urbanos, nas cidades, que estavam desiludidos, morando em favela, em situações de muita fragilidade. Chegava um comunista bem com uma lábia bonita lá e falava assim: olha, vem ajudar a gente aqui nessa luta importante pela terra, a injustiça, não sei mais o que e tal, vem aqui com a gente que você vai ganhar um pedaço de chão para chamar de seu. Pô, o cara é um favelado na cidade, não tem onde morar, né? Uma situação super degradante, de miséria mesmo. O que o cara faz? Ele entra para o movimento. E aí, quando ele cai no movimento, é que ele vê o que é aquilo de verdade. Essa narrativa foi levada para nós por vários ex-integrantes do MST e de outros movimentos em vários estados do Brasil. E as narrativas, em que pese eles sejam de diferentes estados do Brasil, as narrativas batem muito. Ou seja, não há combinação. O que eles narraram para nós é a verdade. O pessoal é levado, é arregimentado nas cidades, com uma falsa promessa de ganhar um lote de terra, de melhorar de vida, disso e daquilo, e de repente se vem em meio a uma guerrilha rural que tem uma permanente lavagem cerebral, a doutrinação, a ideologia permanente. Explica esse negócio eu fiquei muito impressionado com isso, Salles, com essa questão da lavagem cerebral da gente. Eu vi as imagens, inclusive da Carol Detoni, que eu entrevistei aqui semana passada, sua companheira lá na CPI. Eu vi no Instagram dela e vi no seu também imagens dos acampamentos com verdadeiras escolas de doutrinação, com parede do PT PT, Che Guevara, Lenin, Stalin, Marx, tudo que você pode imaginar. Quer dizer, essas escolas dentro dos acampamentos e assentamentos, o que elas deveriam? Além de ensinar as matérias normais, né, de escola para criança, matemática, português, física, química, qualquer coisa, deviam ensinar também técnicas de vida no campo, né? Porque esse pessoal, teoricamente, está num movimento cujo objetivo é a produção, acesso à terra no campo. Não tem nada disso nessas escolas, nem a matéria normal e nem sequer o treinamento para a vida no campo. As escolas são apenas e tão somente um pretexto de lavagem cerebral em cima das crianças. Doutrinação ideológica violenta. E pior, com dinheiro público. Tem um programa
de novo, cai naquele episódio dos programas que eu estou te dizendo, que é a maneira de sugar dinheiro da União, né, tirar dinheiro da viúva. Nesse caso, o programa chama-se Pronera, que é o programa de ensino rural, que banca essas escolas. Só que é só cartilha do MST, é só professor engajado no MST, treinado pelo MST, é lavagem cerebral pura, e que geram o que eles mesmos chamam de sem terrinhas. São aqueles meninos, meninas, com roupinha de sem terra, boné de sem terra, que fazem aquela imagem bucólica quando aparece jornalista ou político, mas na prática que são usadas por esse pessoal como escudo humano. Quando eles fazem as invasões, quando eles fazem as ocupações, interdição de rodovia, invasão de prédio público, todas as bobagens que eles fazem, os crimes, eles põem essa criançada dos sem terrinhas para servir de escudo humano. Eles são os covardes, põem as crianças, põem as mulheres, põem os idosos, e os líderes, né, os que eles mesmos chamam de lideranças e militantes, ficam por trás, no bem bom. Deixa essa turma como bucha de canhão lá na frente. É o que eles chamam, eles próprios se denominam de massa de manobra. Então, esse pessoal... Isso é uma coisa impressionante demais, Salles. Eu não sei se você lembra, nós dois fizemos a última entrevista em vida do professor Olavo de Carvalho. Claro, no Conservatório. No Conservatório. E o Olavo, naquela entrevista, ainda antes do resultado das eleições, né? O Olavo ainda estava vivo. Antes do início do processo das eleições, o Olavo tinha dito: nós já perdemos. E aí as pessoas não entenderam o que ele estava dizendo. Mas, no final das contas, ele estava falando, era justamente sobre coisas como essa, né? Você vê, nós utilizamos o nosso dinheiro do pagador de impostos para financiar uma escola de formação de militância do PT dentro dos acampamentos do Sem Terra, tomando a propriedade de terceiros, e que, no final das contas, acaba beneficiando muito mais os organizadores, os líderes desse movimento do que qualquer outra pessoa. Então, é todo um ciclo de financiamento da esquerda com diversos benefícios através do dinheiro público, dinheiro do pagador de impostos. E é um dinheirão, Paulo. Dinheirão. Você sabe que o Geraldo... Esse dinheiro que você me falou é porque as pessoas, às vezes a gente fica falando de orçamento, bilhão para um lado, bilhão para o outro. Eu queria até saber qual foi o orçamento total de valor distribuído, pelo menos nos últimos 10 ou 20 anos, mas assim, há poucos empreendimentos que deixem 4,8 bilhões disponíveis. Então, assim, invasão de terra é um business, é negócio. Não é qualquer business, porque eu sou empresário, você tem a tua origem também no setor privado, a gente sabe como é que é, e é difícil ganhar dinheiro. Olha, talvez seja um dos melhores business do Brasil, seja a invasão de terra. É lógico, não, é um dos melhores business. E o movimento sem terra tem uma característica que, embora os grupos aí, Defensoria Pública, ONG, não sei das quantas, ficam dizendo que o agro, uma parte do agro se utiliza de trabalho análogo à escravidão, eu vou te dizer com todas as letras e sem risco de errar. O trabalho análogo à escravidão no Brasil está dentro dos assentamentos. Os líderes, os militantes, os chefes das facções aí, sem terra e todas elas, eles abusam de tal sorte, de tanto jeito, em cima dos mais humildes que estão lá, põe os caras para varrer a casa deles, põe os caras para construir parede na casa deles, põe os caras para cortar mato na casa deles, põe os caras para varrer, usam os caras de escravo, não paga um centavo para o cara é obrigado a trabalhar nas chamadas áreas comunitárias, e na hora que eles colhem alguma coisa, nós temos isso gravado lá na CPI, um cara lá no acampamento São José, em Alagoas, dizendo, olha, nós trabalhamos aqui na marra, eles puseram a gente para trabalhar, para plantar mandioca, para colher a mandioca. Na hora que a gente colheu a mandioca, a chefe do acampamento, que a gente vai estar indiciada lá na CPI, por trabalho escravo e outras coisas, chamada Débora Nunes, pegou toda a mandioca do acampamento, vendeu a grana, dava uns 60 mil reais, embolsou o dinheiro, não deu nada para ninguém. Mas isso, assim, casos como esse, Paulo, é um atrás do outro. Por exemplo, o cara invade uma fazenda e, vamos dizer, 100 famílias, tá? Aí aglutina essas 100 famílias no cantinho da fazenda. Um monte de lona, aquelas lona preta com chão de terra batido, um horror. As famílias ficam ali amontoadas no canto da fazenda, que eles chamam de área social, onde mora todo mundo,
E o resto da fazenda, o líder, né, o militante, a liderança do MST, arrenda ou aluga, né, arrenda para um proprietário rural, para engordar gado, para fazer alguma coisa, ilegalmente, evidentemente, porque ele pegou a fazenda de alguém e está arrendando para outro. E fica com a grana. E não divide nada com ninguém. Já é irregular arrendar. Agora, o pior é a apropriação indébita, o estelionato. Que o cara joga essa turma para invadir a fazenda, a turma invade a fazenda. Tem um outro detalhe que foi encontrado para nós muito interessante durante a CPI. Os líderes do MST, põem essa turma aí, a bucha de canhão, né, o massa de manobra, para invadir e tudo mais, quebrar cerca, fazer o trabalho sujo mesmo. Só que quando chega na sede das fazendas, onde tem bens, onde tem veículo, onde tem um monte de coisa, dinheiro, relógio, seja o que for, os líderes não deixam ninguém entrar. Eles falam para os liderados assim, não, a gente não veio aqui para pegar nada de ninguém. Vamos construir nossos barracos. A hora que os caras viram as costas para construir os barracos, os líderes entram na sede e saqueiam a sede. Os líderes. Então eles pegam para eles essas coisas. E os coitados lá da bucha de canhão, lá da frente de massa, que fazem o trabalho sujo de invadir, de quebrar cerca, de ameaçar, disso, daquilo, que o outro, ficam sem nada, vivendo na miséria. Então são inúmeros os exemplos, de abuso das lideranças em cima dos liderados. Né? Não, em primeiro lugar, César, assim, a quantidade de gente aqui pedindo para você ser candidato a prefeito de São Paulo no chat, eu não estou conseguindo nem dar conta em colocar na tela. Então, veja aí o resultado do teu trabalho. Eu até quero conversar um pouco sobre isso, se você me permitir, mas vou deixar para o final para a gente fazer com um petit comitê nos apoiadores lá do Locals. Mas eu queria perguntar para você, viralizou um vídeo até, eu acho que estávamos juntos no Bradock, onde eu li o que o Toninho fazia, ser picado pelo Toninho, etc., uns relatos de violência da forma como esses líderes do MST agiram. Isso como é que funcionaria caso alguém se revoltasse contra, quisesse ir contra, e aí por diante? Eu estava te dizendo lá no começo, eles arregimentam essas pessoas nas cidades, trazem para o campo, dizendo que vai ser uma maravilha, que o sujeito vai ganhar a terra dele, que vai plantar, que vai viver uma vida bucólica no campo. Quando o cara chega lá, é o inferno. O cara é tratado que nem escravo, como eu falei aqui, com violência física, com ameaça pelos líderes. Esse grupo, o MST e os demais, adotaram as mesmíssimas práticas, inclusive metodologias e a própria estrutura hierárquica das facções criminosas, crime organizado de droga nos grandes centros. Inclusive, aquele hábito de soltar foguete quando chega a polícia. Né? Eles têm no MST e nos demais também tem um grupo chamado Disciplina, que é o pessoal que desce a porrada nos integrantes. Então, quando o líder dá uma ordem e o cara não cumpre, é porrada. Porrada mesmo. Expulsa o cara. Teve uma senhora lá na Bahia, foi emocionante ouvir ela dizer isso. Aliás, teve duas, muito interessantes. Uma foi a CPI, a dona Vanusa, ficou conhecido, aí circulou o vídeo dela. Circulou bastante. Ela ganhou, levou porrada na cara, a casa dela foi demolida no meio da noite, ela e a filhinha dela, pequenininha, de 4 anos, tiveram que sair andando para fugir dos sem terra, que iam matar ela. Pelo simples fato, sabe por que ela se tornou persona non grata no acampamento? Porque ela teve a ousadia de ir até o INCRA, cobrar do INCRA onde é que estava o título de propriedade dela, o título definitivo. Como o MST não quer que ninguém tenha título, porque a partir do momento que o cara tem título, ele se liberta do MST, ele se emancipa. Ele fala, eu tenho título, não preciso de você mais nada, agora é terra minha, vocês que se explodam. Por isso que porque esse processo da distribuição, de como é feita a distribuição de terra pelo INCRA é interessante para as pessoas entenderem, sabe? Porque que as pessoas... Eu acho que vale um capítulo, porque as pessoas precisam entender como que estes grupos concentram o poder e como que o governo garante que estes grupos concentrem o poder. É isso. O que acontece, Paulo? Você estava falando agora de como é que as pessoas exercem essa violência física. Tem o grupo de disciplina. Se você não obedecer o que o líder manda, eles tiram você do acampamento na porrada. Teve uma senhora de 82 anos, dona Domingas, que esteve com a gente lá na cidade do Prado, lá no sul da Bahia. Ela falou, ela tem 82 anos. O ano passado,
os caras mandaram ela participar de uma invasão. Como é que funciona isso? Encostam dois ônibus à noite, no meio da noite, que é tudo à noite, esses malandros agem à noite. Como todo bandido gosta de agir mais à noite. É à noite, igual bandido. Encosta o ônibus lá no acampamento, o próprio líder da disciplina aponta, chega para os caras sem perguntar, sem nada, homem, mulher, criança, todo mundo. Você vai, você não vai, você vai, você vai, você vai. Põe todo mundo para dentro do ônibus, eles não sabem para onde estão indo, eles têm que levar a sua própria comida e água, porque o movimento não dá nada para ninguém, e eles vão lá invadir propriedade, tá? Sem saber onde estão invadindo, por que estão invadindo, nem nada. Eles invadem, saem, e aí um outro grupo que fica lá ocupando. Então, quem invade, em geral, é levado à força de outros acampamentos para invadir uma nova área. Essa senhora Domingas, 82 anos, na época tinha 81, falou, eu não vou mais, eu não tenho mais condições. Senhora, 81 anos, não quero mais participar de mais nada, me deixa aqui no meu barraco. Aí, no dia seguinte... Uma velhinha. Velhinha. Eu tenho gravado, isso aí foi gravado, não tenho prova de tudo que eu estou falando aqui. Essa velhinha, no dia seguinte, recebe a visita do grupo, visita, entre aspas, do grupo de disciplina, dizendo, você se recusou a participar eles chamam de ação ou ocupação, né? Cheio de eufemismos dentro desse movimento. Então, eles não dizem você se recusou à invasão. Não. Você se recusou a participar da ação, né? E que gera uma ocupação, não invasão. Mas, enfim, essa senhora se recusou a participar da ação, então ela recebeu uma pena, um castigo, de carpir um lote, que estava com mato a mais de 2 metros de altura, deram uma enxada na mão dela, um facão, diz, esse lote aí você vai capinar que ele está sujo. Ela falou, não tenho condições, eu tenho 81 anos, não vou capinar coisa nenhuma. Não vai capinar? Então você tem 15 minutos para sair daqui da sua casa, só leva o que conseguir carregar e nunca mais pisa aqui no acampamento. E ela foi expulsa de casa, morava no acampamento, sabe há quantos anos? Há 17 anos. Do dia para a noite tocaram a velhinha para fora, que ela se recusou a participar de uma invasão e depois se recusou a cumprir a pena de castigo físico, que era carpir o lote. Quer dizer, é uma coisa de louco. E não é que teve um caso, dezenas e 17 anos acampada. Morando naquelas lonas, em casa pobre e tudo mais. Do dia para a noite tocaram ela para fora de casa, como se ela fosse um cachorro. Tá? Tchau. Por quê? Porque é assim que eles agem.